Vou dedicar essa videoaula aqui a uma ferramenta que é uma inovação aí das últimas versões do Adobe Illustrator. Essa ferramenta se chama TouchType Tool, que traduzido significa ferramenta de datilografia. Ela pode ser habilitada aqui na barra lateral esquerda da nossa prancheta de trabalho, na opção de ferramentas de texto. Quando eu clico aqui com o botão esquerdo, abre-se as ferramentas, nos permite gerar alguns efeitos aí com texto, que já foi fruto do tutorial anterior. E aqui embaixo eu vou ver a última ferramenta, que é denominada ferramenta datilografia. Ela pode ser acionada com a tecla Shift mais T. Antes de entender o uso dessa ferramenta, quero relembrar vocês que para a gente digitar qualquer texto aqui, eu tenho duas formas de fazer na minha prancheta. A primeira forma é a forma de um ponto, ou seja, eu clico com o botão esquerdo na área, sujo o cursor e escrevo um texto aqui na minha área. Dou ESC para sair. Quando eu dou ESC para sair, automaticamente a ferramenta de seleção do texto é acionada. Repare que eu tenho aqui, bem na lateral direita, um pontinho vazado que representa o texto de um ponto. Isso quer dizer que quando eu encosto sobre a ferramenta de seleção aqui, o cursor sobre qualquer ponto âncora desse, seguro com o botão esquerdo e arrasto, eu tenho como reformatar o tamanho do meu texto. E aí crio alguns efeitos interessantes aqui dele na nossa área de trabalho. A outra forma que eu tenho para poder escrever o texto é chamado texto de caixa. Eu novamente seleciono a minha ferramenta de texto, dou um clique na minha área com o botão esquerdo, seguro, arrasto e crio uma caixa aqui, onde o meu cursor começa a cintilar, aguardando que eu escreva alguma coisa dentro dessa caixa aqui que eu fiz na minha área. Eu vou digitar um bocado de letra aqui, vou digitar texto, para facilitar mais ali. E aqui eu posso escrevendo e repare que o meu texto ele vai tomando a dimensão da minha caixa que eu criei. Para entendermos o que diferencia um do outro, vamos perceber que aqui, no caso da caixa de texto, aquele pontinho que cai em cima no texto de um ponto é vazado, aqui na caixa de texto ele é preenchido. Repare que no caso do texto, caixa de texto, eu seguro os pontos de âncoras, arrasto e a única coisa que eu redimensiono é a caixa e depois escrevendo o meu texto. O meu texto permanece naquele mesmo tamanho que eu fiz inicialmente. Há uma forma de se alterar o texto de caixa, como também de se alterar o texto de ponto um para o outro. Basta que eu clique aqui com duas vezes com o botão esquerdo sobre esse pontinho. Neste caso aqui, como ele é preenchido, indica que é texto de caixa. Se eu clicar duas vezes, eu transformo ele em um pontinho vazado e ele passa a ser um texto de ponto. E aí eu posso segurar meus pontos de âncoras e redimensionar aquele texto que antes era um texto escrito em uma caixa. Da mesma forma, clico no texto aqui na parte superior, tem um pontinho vazado, se eu clicar sobre ele duas vezes, ele se transforma no pontinho preenchido. E agora, quando eu segurar os pontos de âncora, eu vou conseguir aumentar a caixa, mas não altero o dimensionamento do meu texto, porque ele se transformou num texto de caixa. Vou apagar esse texto aqui de baixo, selecionando com a ferramenta, dando a tecla Delete. Vou manter somente o nosso texto aqui em cima. Vou transformá-lo novamente em texto de ponto, clicando aqui nesse pontinho. Pronto, aqui eu posso diminuir, vou aumentar agora. O que eu vou fazer agora é selecionar esse texto que eu escrevi, clicar na ferramenta de seleção, dar dois cliques dentro, o cursor já está, vou arrastar aqui com o botão esquerdo pressionado para fazer uma cópia desse texto que eu escrevi. Vou dar Ctrl C ou então aqui em editar, opção copiar. O que eu vou fazer aqui agora é pegar uma ferramenta para criar um caminho aqui, onde eu vou fazer um efeito de deslocamento do meu texto sobre um caminho, ou seja, sobre um patch. Eu vou usar aqui uma ferramenta bem simples, que é a ferramenta de lápis, que pode ser acionada com a tecla N. E agora o meu cursor se transformou aqui num pequeno lápis, onde eu posso segurar o botão esquerdo, fazer uma linha sinuosa aqui. Repare que quando eu fiz essa linha sinuosa, ela tem apenas os pontos âncoras sendo mostrados aqui. É uma linha que pode ser movimentada com a minha ferramenta de seleção direta.
Vou mantê-la aqui. Novamente eu vou acionar, porque saiu aqui a cor da largura. Pronto. Vou clicar aqui fora. A ferramenta de seleção. E aqui eu tenho uma linha e tenho aquele texto que eu fiz e que eu copiei para a área de transferência do meu computador. A gente viu no tutorial anterior que eu poderia aqui novamente selecionar a caixa de texto, escolher algumas ferramentas dessa aqui e aplicar diretamente nesse caminho para criar o efeito desejado. Mas, independente de utilizar a ferramenta ou não, basta que eu encoste apenas no meu texto selecionado o meu cursor sobre o caminho. Repare que ele já se altera. Posso dar um clique aqui com o botão esquerdo do mouse e aí o cursor passa a esperar que eu digite alguma coisa, e esse texto que eu digitar, ele vai seguir esse caminho aqui da minha linha. Como eu fiz a cópia desse texto aí de cima para a área de transferência com Ctrl C, eu vou dar o Ctrl V, ou então aqui na opção editar, vou dar colar, e aqui eu colei aquele texto que estava na minha área de transferência, que é justamente o texto aqui de cima. Pronto, o que foi que eu fiz? Eu apliquei o meu texto a um caminho feito através de uma linha que eu criei com a ferramenta lápis. Vou clicar a ferramenta de seleção e agora eu vou perceber que no meu texto, entre o ponto inicial e o ponto final, que é aqui em cima, eu tenho 3 linhas verticais, tá vendo aqui? Uma no início, uma no meio e uma no fim. Quando eu encosto o cursor sobre qualquer linha dessa e seguro o botão esquerdo, no caso da primeira, se eu arrastar o mouse, eu movimento o meu texto sobre o caminho aqui que eu fiz na minha prancheta. Aí eu dou um novo posicionamento do meu texto para a área. Se eu encostar na linha do meio que está bem aqui, essa linha azulzinha clara aqui, segurar com o botão esquerdo e puxar o meu mouse para baixo, eu mando o meu texto para a parte inferior do caminho que eu criei, ou seja, da linha que eu criei. Se eu novamente segurar a minha linha do meio aqui, puxar para cima, eu volto ao meu texto naquela posição superior do meu caminho, ou seja, do traço que eu criei. Esse daqui eu posso apertar, para que na medida que eu vou apertando, eu vou suprimindo, e aqui eu posso adicionar essa parte do texto que eu tirei, que foi no caso área, para uma caixa qualquer, ou para um outro pet qualquer que eu defino aí na minha área. Vamos entender agora o que é que a ferramenta, que é o fruto do nosso tutorial, Touch Type Tool, desculpe o péssimo inglês aí, que é a ferramenta de datilografia, vai nos permitir fazer em termos de novidade aqui nos recursos de efeito de texto. Então, vamos agora selecionar a ferramenta na nossa caixa aqui na lateral esquerda, clicar sobre ela, posso usar o atalho Shift T, já estou com ela acionada. Isso quer dizer que quando eu clicar sobre qualquer letra do meu texto agora, eu seleciono essa letra unicamente. E aí, gente, vem a mágica dessa ferramenta. Mexer nesses pontos âncoras aqui, quando encosto o cursor, repare que ele se modifica. Se eu segurar o botão esquerdo, eu posso dar novas formatações a esse texto. Posso dar uma variação aqui, esse pontinho de ângulo do texto. Posso aproveitar que o texto está selecionado, mudar a cor dele, vou botar aqui um amarelo. Digamos que eu queira selecionar agora a letra V. Clico sobre a letra V, repare que ela é selecionada unicamente. Faço um arrasto dessa letra para cá, tirei daquele texto, vou dar um aumento nela, vou modificar o tipo de letra aqui, vou escolher uma outra letra aqui, porque é só como exemplo. Vou botar essa letra, repare, vou dar uma rotação nesse sentido, mudar a cor, vou botar dessa vez aqui uma cor roxa, e aqui eu vou fazendo uma diversidade de mágica do meu texto com essa ferramenta de datilografia. Da mesma forma, aqui no caminho, se eu escolher qualquer uma dessas letras com ela acionada, vou escolher aqui a letra R, vou aumentar essa letra R nesse sentido, vou mudar o tipo de fonte, vou botar uma fonte aqui diferente, vou dar uma cor diferenciada a esse texto, vou botar aqui o amarelo, e aí vou fazendo com a ferramenta
Type Tool, essa mágica aqui, junto com os efeitos que eu aplicar ao meu texto, que já foi fruto aí do tutorial anterior. E temos mais um recurso acrescido aqui ao nosso lado do Illustrator, e usem a criatividade de vocês aqui para fazerem trabalhos interessantíssimos aí com aplicação de texto na sua prancheta. Até a próxima aula e obrigado por toda a atenção.